Fala, marceneiros e marceneiras do canal da Gemad. Hoje eu quero falar com vocês sobre precificação de imóveis. Mas antes, solta a vinheta. Mas antes de falar sobre os métodos de precificação, eu gostaria de contar um pouquinho a trajetória da precificação dentro da minha marcenaria. Afinal, já são alguns anos. Eu comecei com metro quadrado, como a grande maioria. As pessoas me explicaram que era a maneira certa, que é a altura vezes largura, é muito rápido, muito fácil, e foi assim que eu introduzi a precificação dentro da marcenaria. Com o tempo, eu percebi que eu perdi algumas vendas porque o preço ficava muito caro, afinal não é a maneira certa, de fato, da gente poder precificar móveis. Em outras vendas, eu perdia, só que não o cliente, eu perdia dinheiro, porque eu vendia achando que o negócio era muito bom e no final o preço estava abaixo do que deveria ser. Daí surgiu então a necessidade de entender o quanto custavam os materiais para mim. Foi onde eu comecei a trabalhar com material vezes alguma coisa. Tem marcenarias que fazem vezes 2, vezes 3, já vi algumas vezes 4, outras vezes 1.5. Isso vai muito de região para região, mas neste método já tem algo muito bom, que é o fato de você entender o quanto custa a matéria-prima para você. Descobrindo o custo de matéria-prima já foi um momento de muita evolução para a minha empresa, porque daquele momento em si, eu já não perdia mais dinheiro com a matéria-prima. E aí eu fazia o vezes, o famoso vezes que eu expliquei para vocês. Só que nesse momento, você começa a perceber que você ainda está deixando dinheiro na mesa, porque esse vezes é um tiro no escuro. Você de fato não entende o quanto custa a sua empresa. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Vamos supor que você faça um móvel, que a matéria-prima custe R$1.000 e você faça vezes 2, por exemplo. Depois de um ano, você acrescenta mais 2 funcionários para sua empresa, vai para um galpão um pouco maior e você continua praticando vezes 2. É claro que vai ter um furo nessa situação, porque se a produção não for boa e veloz o suficiente para recuperar esse custo a mais operacional que você tem, a tendência é que você fique com menos dinheiro em caixa. Afinal, você está cobrando exatamente igual a de um ano atrás, só que com um custo muito maior do que de um ano atrás. Foi o momento então que eu entendi que eu teria que descobrir, além do preço da matéria-prima, o quanto a minha empresa custa. Foi neste momento então que houve um divisor de águas dentro da empresa, onde eu descobri que além da matéria-prima existem outros custos envolvidos que são tão importantes quanto, como por exemplo, custo fixo, custo variável e as margens que eu quero desse meu produto. Somando isso e claro, dividindo ali pelos dias trabalhados, nós temos o quanto custa por dia a nossa fábrica. Para empresas mais organizadas, você pode até levar essa conta para custos por hora. Vamos para o papel que eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês. Bom, em primeiro lugar eu quero mostrar para vocês como acontece no metro quadrado. Vamos fazer o exemplo aqui de 2 armários de 1 por 1. Vamos lá, aqui. Se você fizer um cálculo tradicional, você pega altura vezes largura e você terá um preço. Só que em um desses armários você tem 2 portinhas de giro e no outro você tem 5 gavetas. Agora eu pergunto para vocês, será que o preço dos dois será igual? Aí então a gente começa a descobrir que quando a gente fala de metro quadrado, existe um furo, que você pode estar cobrando ou muito caro um móvel ou muito barato o outro. Vamos ao exemplo agora do material vezes alguma coisa. Nesse caso aqui eu vou dar o exemplo do vezes 3. Vamos supor, galera, que você esteja vendendo para o cliente uma corrediça oculta que custa R$200 o custo dela. E nesse mesmo cliente você pode estar vendendo com uma corrediça de R$50 telescópica, tá? Quando você faz o material vezes um multiplicador, nesse caso o 3, nós estamos multiplicando ambas corrediças por 3. Nesse caso da invisível, ela vai custar R$600 e na telescópica R$150.
Você tira o custo dela, você tem aqui um valor de R$400 e aqui um valor de R$100 bruto. Ou seja, na instalação do mesmo móvel, modificando apenas uma ferragem, você tem duas precificações completamente diferentes, onde uma você tem um lucro bruto de R$400 e na telescópica você tem um lucro bruto de R$100. Mais uma vez provando que não faz sentido. Agora vamos ao exemplo que, na minha visão, é o de uma marcenaria de sucesso. Então, galera, apresento para vocês o modelo ideal de precificação, que é o centro de custo. É claro que eu vou mostrar para vocês de uma forma bem exemplificada, para que fique mais fácil o entendimento de todos. Vamos supor que nesta cozinha do nosso exemplo, o material custe R$5.000, tá? Todo o material. E agora nós temos que entender quantos dias eu demoro para fabricar esta cozinha. Neste exemplo, vamos supor que são 3 dias de produção. Antes de terminar essa conta, nós temos que vir por essa outra ponta agora e entender que nós temos que entender o nosso custo fixo. Que, claro, dentro dele vão inúmeros números, né, como internet, aluguel, salário fixo. Você tem que englobar todas aquelas contas que, abrindo a sua empresa ou não, você tem que pagar. Neste caso aqui, nós fizemos uma conta de que custa a empresa R$10.000 por mês, tá, gente? Esses R$10.000 tem que ser divididos, no nosso caso, em 22 dias úteis. Afinal, nós temos finais de semanas e são 22 dias, o que nos dá aproximadamente R$450 por dia a nossa fábrica. Já que neste exemplo eu entendi que o nosso dia custa 450 e são 3 dias de produção, então isso nos permite entender que o custo deste exemplo aqui vai ser de 1.350 para a produção em 3 dias dessa cozinha, o que nos dá um total de 6.350. Depois de chegar a esses números, nós temos mais 3 exemplos de percentual, tá? O primeiro dele está na sua margem de lucro. Neste exemplo aqui eu vou colocar 35%. Você aplica dentro desses 6.350, 35%, que é esta margem de lucro. Após aplicar este número de 35%, eu vou colocar aqui mais 10%, que é a margem de negociação. Senão, toda vez que eu der desconto para o meu cliente, eu vou estar tirando da minha margem de lucro. Então, depois de aplicar os 35%, eu aplico 10%. E por fim, e não menos importante, 5% dentro da minha região, que é a margem, né, de contribuição ali dos impostos que o móvel precisa ter, tá? Aplicando essas 3 margens nesta proporção mesmo, nessa ordem, né, de primeiro, segundo e terceiro, nós vamos chegar a um número aproximado aqui de venda desta cozinha de R$ 9.901,23. É claro que para que essa venda seja saudável, existem outras técnicas de negociação para que a gente consiga vender, não só neste preço, como até mais. Mas essa dica vai ficar para um outro vídeo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi este. Não esqueçam de dar aquele like, comentar, ativar o sininho. E lembrando que todos os comentários eu leio e respondo pessoalmente, tá bom? Até o próximo vídeo!